Como falei no início do culto, hoje nós vamos começar um novo tempo na nossa escola bíblica dominical, onde vamos falar sobre as parábolas do reino. Jesus contou algumas parábolas falando sobre o reino de Deus, e nós queremos entrar nessas parábolas, estudar sobre elas, porque é nesse ambiente que nós vivemos, e é isso que nós desejamos para a nossa vida, uma vida debaixo do reinado do nosso Deus, que é o Rei eterno sobre nossas vidas. Então, o que nós fizemos? Nós alistamos as 11 parábolas do reino, e dividimos entre os professores, para que os professores pudessem preparar suas aulas e ministrar o coração dos irmãos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse tempo da nossa escola bíblica dominical, esse estudo que nós levaremos até o fim do ano, é um estudo que não tem revista. Então a minha sugestão é que você peça ao professor que envie o material que ele está usando, o material que eu vou usar hoje eu posso enviar para você sem problema nenhum, ou que você traga um caderno e vá anotando aquilo que Deus vai falando ao seu coração, para que você então possa tirar melhor proveito dessas aulas. Eu tenho certeza que vai ser um tempo especial na sua vida. Então, como pastor da igreja, coube a mim fazer uma introdução sobre o reino de Deus. O que essa expressão reino de Deus significa na Bíblia? E de fato esse é um tema muito caro para mim, porque quando estava terminando minha graduação em teologia, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre esse tema, o reino de Deus. Então fiz uma análise bíblica e histórica sobre como esse signo teológico se apresenta na Bíblia. E de fato é um tema muito profundo. Eu fiz aqui umas 12 laudas de material para a gente estudar, não sei nem se nós vamos conseguir estudar tudo, mas o meu desejo é que nós possamos passar aqui por esse assunto ao redor da Bíblia e possamos entender como esse conceito reino de Deus afeta nossas vidas e como nós podemos nos relacionar com ele. A título de introdução, posso dizer aos irmãos que existem algumas formas como a história entendeu essa partícula reino de Deus. Durante muito tempo as pessoas entenderam que reino de Deus significava um aspecto material, político e local de reinado de Deus e da sua palavra, ou da sua igreja. E isso levou durante muito tempo a história a entender o reino de Deus como algo puramente material, humano, político. Então as cruzadas, por exemplo, é um exemplo que nós temos de luta pela Guerra Santa, tinham essa ideia de que Jerusalém era a terra de Deus e que o povo de Deus tinha que tomar conta daquela terra, porque é ali que Jesus Cristo voltaria, e então tinha essa perspectiva de reino terreno. Os judeus traíram Jesus no Novo Testamento, mandaram Jesus à cruz, motivados por Judas, que segundo a interpretação de alguns teólogos, também tinha essa expectativa do reino messiânico como um reino político, terreno. Um rei que viria como Messias, derrubaria o Império Romano, estabeleceria então a paz e um reinado de acordo com como foi o reinado de Davi, um reinado de soberania do povo de Deus sobre a terra. Então, por um lado, nós temos essa ideia do reino de Deus como um fator político, e muitas pessoas, muitos teólogos, muitas igrejas, muitas missões entenderam isso. Como que nós fazemos o reino de Deus crescer e como que nós levamos o reino de Deus a algum lugar? Nós chegamos lá, lutamos com aquele povo, estabelecemos uma cruz e dizemos, agora aqui é reino de Deus, aqui é lugar de Deus, Deus comanda. Isso se traduz para os nossos dias numa ideologia que nós temos muito clara na política do nosso tempo. E alguns cristãos até hoje acreditam que no dia em que o Brasil tiver um presidente evangélico, então o Brasil vai mudar. Ou acreditam que no dia em que os evangélicos assumirem a maioria dos cargos políticos, vai acontecer um movimento diferente no Brasil, porque aí, de alguma forma, o Brasil se tornará um reino de Deus, porque terá um líder que teme a Deus, porque terá lideranças que temem a Deus. Mas isso não é bem o que a Bíblia ensina sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é meramente um reino político, um reino militar, um reino terreno, não é algo que se expressa em território, em liderança humana. Isso está longe do que a Bíblia ensina. E por outro lado, nós temos também o reflexo do que é a teologia dispensacionalista americana, que surgiu no meio do século XIX, que ensina o reino de Deus como algo puramente espiritual e para ser vivido no além dessa vida. Então os missionários americanos, adeptos dessa teologia dispensacionalista, eles começaram a fazer missões no início do século XIX, início do século XX, as missões cresceram muito, e eles então começaram a ir nos lugares. E qual era a crença desses homens? Eles chegavam lá, pregavam uma palavra sobre Cristo, e as pessoas levantavam a mão. Então, quantos levantaram a mão? 300. Então, aqui já tem uma porção de pessoas que estão separadas para irem para o reino de Deus depois que morrerem.
Então, eles não pregavam o reino de Deus como uma realidade que se estabelece na história, sobre a vida das pessoas e que faz diferença na vida das pessoas. Mas pregavam o reino de Deus como uma realidade futura. Aqueles que ouviram a mensagem, que atenderam positivamente a mensagem, que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, farão parte do reino no futuro, depois que eles morrerem, porque entregaram sua vida a Jesus. E isso foi uma marca muito constante do início das missões. Os missionários não estavam preocupados com a vida das pessoas que eles evangelizavam. Eles estavam preocupados apenas em colher decisões, porque o reino de Deus, na cabeça desses missionários, não era algo aqui, mas era algo que se realizaria apenas no futuro. Então era como se eles fossem nos lugares alistando as pessoas para fazer parte do reino, mas que isso não tivesse visibilidade no tempo. Então nós temos esses dois extremos quando falamos sobre o reino de Deus. Uma parte das pessoas acredita que o reino de Deus é algo puramente material, humano, territorial. É cravar a bandeira do evangelho, a bandeira de Deus e dizer, aqui é reino de Deus. E por outro lado, nós temos pessoas que acham que o reino de Deus é algo só para além dessa vida. E no meio do caminho, nós temos o que a Bíblia ensina, que o reino de Deus é tanto algo que se manifesta na história, quanto algo que culminará na eternidade. O reino de Deus é inaugurado na história, mas será completo na eternidade. Ele está entre nós e nós podemos ver os seus sinais, nós podemos ver a sua grandeza, nós podemos participar dele nesse tempo, mas ele só será concluído na eternidade. Então, dentro dessa realidade, eu quero caminhar com os irmãos hoje, falando um pouco sobre o reino de Deus, como ele aparece na Bíblia, e assim nós vamos compartilhando, falando, e os irmãos têm liberdade também para fazer suas perguntas, e nós vamos avançando nesse estudo, para que isso sirva de base, para que à medida que os próximos professores vierem falando sobre as parábolas do reino, você tenha na mente o que significa reino de Deus. Antes da gente entrar no estudo propriamente dito, eu precisava eleger aqui um leitor, alguém que vai ler os textos da Bíblia para nós não perdermos muito tempo. Quem gostaria de ser esse leitor que vai ler os textos da Bíblia? A Priscila. Então, temos que arrumar um microfone para a Priscila. Rogério tem ali. Então, à medida que nós formos avançando esse estudo, quando tiverem textos bíblicos, a Priscila já vai logo lendo. Então, vou pedir para o André colocar a projeção lá. E nós vamos começar a pensar, então, uma introdução às parábolas do reino. E agora, então, nós precisamos primeiro definir os temas e as categorias. Essa palavra, essa expressão reino de Deus, é apresentada no Antigo Testamento, na língua hebraica, através dessas palavras. Malkut, que quer dizer reinado, e Melech, que quer dizer rei. Então, por diversas passagens da Bíblia, aparece essa narrativa de que Deus é um rei, é um Melech, que está estabelecendo um reinado, um Malkut. Então, há essa conotação no Antigo Testamento de um Deus que reina. E no Novo Testamento, então, as palavras usadas é a palavra basileia e a expressão usada por Jesus tantas vezes é basileia tuteu, que quer dizer o reino de Deus é chegado. A pregação do João Batista, a pregação de Jesus trazia muito isso. Então, esses são os termos usados no Antigo Testamento e no Novo Testamento para fazer referência a essa figura de Deus como o rei. Vemos que as raízes dessa ideia de reino de Deus remontam ao Antigo Testamento, à história de Israel. E lá nessa interpretação, o reino de Deus tem um povo, tem um lugar, tem uma linhagem, e Deus então é rei de direito sobre o seu povo, mas como nós vamos lendo a história do Antigo Testamento, nós vamos vendo que o tempo inteiro há uma espécie de rebeldia do povo de Israel em relação ao reinado de Deus. Então, embora Deus seja o rei de Israel, seja o soberano sobre Israel, Israel o tempo todo fica contrariando esse reinado, né? E se rebelando contra o reinado do Senhor. A primeira menção à figura de Deus como rei aparece em Êxodo 15, de 18 a 19. E eu gostaria que a Priscila lesse esse texto. Está ali projetado, Priscila. O Senhor reinará para todo sempre. Quantos cavalos... Ei. Só um pouquinho, Priscila, que o microfone seu não está funcionando. Agora sim. O Senhor reinará para todo sempre, quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar.
O Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles. Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Então veja, aí nós temos uma narrativa onde Deus aparece a primeira vez na Bíblia como rei, em comparação ao rei do Egito, que era Faraó. Então, note que no início da humanidade, no início da civilização humana, não havia pessoas que eram responsáveis por muita quantidade de terra. As pessoas se reuniam em tribos, em pequenos grupos, que tinham lideranças, mas eram lideranças locais. Com o passar do tempo, o avanço das cidades, da civilização, o povo foi então se reunindo em grandes cidades. E grandes cidades chamam a atenção de pessoas que querem os bens que aquela grande cidade tem. Então foi se estabelecendo toda uma realidade política, e então surgiram os reis dentro da história, que eram os líderes que governavam uma grande área de território, que governavam alguns povos, que governavam muitas tribos, que governavam muitas aldeias. Então, o grande rei do Antigo Testamento, que aparece primeiro na história, é Faraó, o rei do Egito. O Egito era uma grande potência. Então, quando Deus liberta o seu povo das mãos de Faraó, através daquelas pragas do Egito que nós conhecemos, os sinais que Deus realiza em Êxodo capítulo 10, o povo então sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e do outro lado do Mar Vermelho, eles cantam um hino de vitória. Miriam tocando seu tamborim, cantando, Moisés também canta um hino, onde ele coloca: o Senhor reina, o Senhor é o rei do seu povo. Assim como as nações hoje em dia têm reis, assim como no Egito há um rei, que é Faraó, o Senhor é o rei do seu povo, ele governa. E ele é muito maior do que Faraó, porque o povo de Deus atravessou o mar, e quando os soldados de Faraó passaram, Deus fechou o mar sobre eles e afogou o cavalo e o seu cavaleiro. Então aqui aparece a ideia de Deus como rei. Obviamente, antes de Deus aparecer como rei na Bíblia, Deus já era conhecido como soberano, o criador de todas as coisas, aquele que tem todo o poder, aquele que é majestoso. Mas essa ideia de Deus como rei surge então aqui em Êxodo capítulo 15. Mas, de fato, essa ideia avançou pelo Antigo Testamento e é uma ideia bastante clara nas Escrituras. Por exemplo, Salmo 93, 1 e 2. O Senhor reina e está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. Então veja que esse texto fala sobre isso, sobre as características de um rei. O Senhor reina, ele se veste de majestade. Então note que o salmista, quando está escrevendo esse salmo, ele tem o que é a visão de um rei humano. O que um rei humano faz? Se veste melhor que os outros, senta no trono, ele tem o governo na sua mão, ele tem autoridade. Então, ele está atribuindo isso a Deus, só que não sobre uma nação, sobre um povo, mas sobre o universo. O trono dele permanece e existe de eternidade a eternidade. Então, essa relação com Deus é muito forte na Bíblia. Salmo 96, 10, Priscila. Digam entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado, e com imparcialidade julgará todos os povos. Então aqui é ressaltada uma das qualidades do rei do reino. O rei é aquele que desmonta as injustiças, é aquele que arbitra as causas. Então, tudo aquilo que era difícil demais, uma causa que era difícil demais, era trazida ao rei, para que o rei fosse o juiz sobre tudo aquilo. E aqui está narrando, então, essa qualidade do reino de Deus como rei. Ele julgará com imparcialidade as nações, ele é o Todo-Poderoso. O trono dele está sobre todo o mundo, e ele não cuida apenas de Israel, mas ele é rei sobre toda a sua criação. Salmo 99, 4 e 5, Priscila. Rei poderoso que ama a justiça, tu estabelecestes a imparcialidade, agiste com justiça e retidão em Israel. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostem-se aos seus pés, pois ele é santo. Mais uma vez, ressaltando essa característica do reinado de Deus, que se contrapõe ao reino dos homens, ou aos reis humanos. Os reis humanos podem ser imparciais, podem ser injustos, podem aceitar suborno, podem ser levados
pelas circunstâncias, mas o reinado de Deus é soberano, ele é imparcial e ama a justiça. Então vemos que essa ideia de reino de Deus vai avançando à medida em que a ideia de reino humano vai avançando. Então as pessoas vão olhando como os reis da terra se comportam e vão dizendo, Deus é uma espécie de rei. Só que é uma espécie de rei muito mais elevado, muito mais soberano, muito mais alto, muito mais justo, muito mais santo. Ele é um rei de uma esfera diferente. O próprio reinado de Davi aponta para o reinado de Deus. Por exemplo, vamos ver aí o texto do Salmo... Isso. Vamos lá, 2 Samuel 7, 12 e 13, por favor, Priscila. Pois, quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para meu nome, estabelecerei seu trono para sempre. Note que essa promessa para o rei Davi tem dois aspectos. Dizendo, olha, você não construirá um templo para mim, mas da tua descendência haverá um que construirá. Quem é o descendente de Davi que construiu o templo? Salomão. O nome Salomão quer dizer o rei da paz, o rei de paz. Mas ao mesmo tempo que esse texto está falando sobre Salomão, ele não está falando apenas sobre Salomão, mas ele é um texto que está falando profeticamente sobre Jesus, porque o trono de Salomão subsistiu para sempre? Não. Então, a palavra é profética, porque diz, da tua descendência virá alguém que se assentará sobre o trono, e ele será muito bem, ele será de fato representante da sua descendência humana, temporal. Mas da descendência de Davi também virá um descendente, Jesus Cristo, que também será uma espécie de Salomão, será um rei de paz, será alguém que trará a paz. E esse se assentará num trono que existirá para todos sempre. Então o que nós estamos vendo nesses textos até aqui? Que Deus tem uma espécie de reinado sobre a história, sobre o mundo, sobre o universo. Deus não chama a si mesmo de rei, mas as pessoas vendo essa característica e esse tipo de governo que existe no mundo, atribuem a Deus as características de domínio, de força, de poder, semelhantes às dos reis humanos, só que muito mais elevado do que isso. No entanto, nós vamos vendo aqui sempre essa tensão. O povo reconhece Deus como rei, vem Deus à autoridade, mas no dia a dia e na prática do povo de Israel, nós vemos o povo toda vez desobedecendo e se rebelando contra o Senhor. Essa é a característica muito forte do povo de Israel no Antigo Testamento. Então, ora, o reino de Deus precisaria se estabelecer de uma forma mais concreta. E nós vamos então começar a ver isso a partir da mensagem dos profetas do Antigo Testamento, que agora parece que eles têm um entendimento diferente, de que Deus é rei por direito, mas que ele precisa ser rei de fato, precisa ser rei das vidas, precisa ser rei na história, precisa de fato entrar na história para fazer com que o seu reino seja real no meio do seu povo. E aí nós vemos alguns textos dos profetas que nos motivam a isso, que nos mostram que Deus havia revelado isso para os seus servos no Antigo Testamento, que um dia o seu reino viria de uma forma diferente, como seus servos estavam se relacionando com o seu reinado no Antigo Testamento até aquele tempo. Meus irmãos, está muito difícil de entender? Está tranquilo, né? Vocês estão com uma cara assim de, ixi, pastor Felipe está viajando, está tranquilo? Então tá, se tiver alguma pergunta, é só perguntar. Vamos ler então Isaías 9, de 6 a 7? Eu estou correndo um pouquinho porque eu queria chegar no final. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Então veja, os irmãos que conhecem a história de Israel sabem que no momento imediato, Isaías está apontando para o nascimento de Ezequias, que seria um rei que reavivaria
a fé do Senhor no meio do povo. Mas que esse texto não está falando só sobre Ezequias. Ele está apontando para uma realidade superior, porque o reino de Ezequias também não durou para sempre, não foi eterno. Ele está apontando para o reino do Messias. E por mais que Ezequias tivesse sido um bom rei, ele não foi maravilhoso conselheiro, ele não foi Deus poderoso, ele não foi Pai eterno, ele não foi príncipe de paz. Essas são atribuições dadas ao Messias. Então, de alguma forma, Deus deu uma profecia a Isaías que mostrava a Isaías isso. Eu vou levantar um rei aqui que vai ser uma espécie de tipo de Jesus Cristo. E Ezequias, no estudo da tipologia bíblica, é um dos tipos de Jesus, mas isso está apontando para o futuro, onde um menino vai nascer, um filho vai vir, e o governo vai estar sobre os seus ombros, seu reino não terá fim, e ele terá características iguais às características do Pai, de Deus Pai. Então nós vemos que, de alguma forma, Deus entraria na história para estabelecer o seu reino. Jeremias 23, 5 e 6, Jeremias também recebe uma profecia nesse sentido. Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E este será seu nome: o Senhor é a nossa justiça. Nesse dia, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Então veja, mais uma promessa sobre a vinda do Messias. Os irmãos sabem que Isaías escreveu bem antes do exílio da Babilônia. Escreveu na época, um pouco antes de Israel ser levado cativo pelos assírios. Mas Jeremias escreve depois do exílio, durante o exílio. Então, durante o exílio, Jeremias está vivendo um dos tempos mais difíceis do povo de Deus, e ele diz, está chegando o dia em que o Senhor levantará um renovo, e ele vai trazer uma realidade diferente para o meio do povo de Deus. Ele trará justiça verdadeira para o povo. Então isso aponta também para um rei que não é apenas da descendência de Davi humana, mas que é um rei que trará um reino de outra esfera, de outra natureza, de outra qualidade. Talvez os textos dos profetas, o que seja mais marcante em relação à vinda do reino de Deus no Antigo Testamento seja a profecia de Daniel, interpretando o sonho do rei que teve um sonho, que percebeu uma estátua gigantesca. Isso está narrado em Daniel capítulo 2, versos 31 a 45. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma estátua, uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. A barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram de mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos de homens. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo, como se fosse a palha na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora direi ao Senhor o que ele significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele, haverá o quarto reino, forte como ferro. Esse reino... forte como ferro.
Este reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido. Como ferro misturado com barro, ele terá um tanto de força do ferro. Algumas partes serão fortes como o ferro, mas as outras serão fracas como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar as alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos, da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus estará mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e seu significado é certo. Veja só a palavra de interpretação que veio da parte de Deus para Daniel sobre o sonho do rei Nabucodonosor. O rei então sonhou com essa estátua, e Daniel interpretou esse sonho do rei, falando que essa estátua representa os reinos do mundo, os reinos que dominam o mundo. Então os irmãos sabem que depois do reino babilônio, veio o reino persa, depois do reino, veio o reino medo-persa, depois do reino medo-persa, veio o reino persa, depois do reino persa veio o reino grego, depois do reino grego veio o reino romano. Então foram as grandes nações que dominaram a terra a partir daquele tempo. Então o que esse sonho do rei mostra é como aconteceria a mudança de impérios ao longo da história. Então, por exemplo, Daniel começa no reinado babilônico e termina no reinado persa. Nós vemos essa caminhada ao longo do texto do profeta Daniel. Nós vemos depois a ascensão do Império Grego com Alexandre o Grande, aquela coisa toda, e depois nós vemos a ascensão dos romanos, que era um império que estava em dominância na época de Jesus. E é interessante que quando fala sobre o reino de ferro, fala sobre o reino romano, né, que era muito forte, tinha a mão pesada sobre aqueles que estavam debaixo do seu reinado, cobravam duros impostos. Ele fala que esse reino é de ferro, mas é misturado com barro, porque ele é fraco, porque ele faz alianças políticas, casamentos, e isso vai levar ele à derrocada. Então veja como a profecia ela é bem específica e fala sobre o que aconteceria na história. E o texto fala que depois desse reino de ferro, que é a representação do Império Romano, no tempo desse império aconteceria algo diferente. Uma pedra seria cortada da montanha e ela destruiria a estátua toda. Ela acabaria com os impérios da terra. E ela então se estabeleceria como um império maior do que todos os impérios. E essa pedra, né, que cai sobre os reinos do mundo e que faz vivo o reino de Deus é o próprio Jesus Cristo. O Senhor que veio e como pedra derrubou as nações do mundo e criou para si um reino que é maior do que todas as nações, porque o reino de Deus se expande no meio de todas as nações. E a igreja que Jesus Cristo fundou está em todos os lugares e tem mais adeptos do que qualquer reinado de qualquer rei, do que qualquer império, do que qualquer nação, do que qualquer poder político, porque a igreja ela está espalhada no meio do povo. Então, 600 anos antes de Cristo vir, Daniel já tinha interpretado esse sonho, dizendo, virá um reino que ele vai se espalhar, ele vai ser diferente. Ele não vai ser como vocês esperam que seja. Não vai ser um reino político, não vai ser um reino que vai ter um lugar geográfico, não vai ser um reino que vai ter um rei humano, mas ele vai ser um reino maior e mais eficiente do que todos esses que vocês já viram. Vocês estão vendo essa estátua aí? Desses impérios tão poderosos que existiram sobre a terra, eles serão esmagados e não sobrará nem o pó deles diante do reino que está por vir. Então há essa profecia sobre o reino de Deus. Então perceba que lá no Antigo Testamento já há muitas referências sobre o reino de Deus, a espera do reinado de Deus. Parece que os judeus, os rabinos, os líderes religiosos do judaísmo não entendiam muito bem isso, como esse reino de Deus viria. E eles ainda insistem até hoje que o reino de Deus virá de forma material e humana. Os judeus até o dia de hoje, pelo menos até antes de eu vir para cá, eles acreditavam assim,
Acreditavam no quê? Que o Messias vai vir, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer um avanço sobre Israel, vai dominar aquela terra, e Israel então vai ser o país que vai mandar nos outros países do mundo, e Israel vai dominar a terra, e o reinado do Messias vai trazer paz a toda a terra, e eles estão esperando o Messias que venha com uma ação política, militar, humana. E desde o Antigo Testamento os judeus entendiam isso. Por isso que eles rejeitaram Jesus como Messias. Porque a mensagem de Jesus não era: vamos pegar as nossas armas, derrubar o Império Romano e vamos estabelecer o reino de Deus a partir de Israel sobre o mundo todo. Mas a mensagem de Jesus era espiritual, era diferente. Era um reino que não se manifesta com exterioridades, mas era um reino que nasce dentro da gente e que transforma a vida das pessoas, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então vamos para o que o Novo Testamento fala sobre o reino de Deus, que é necessariamente o que mais nos interessa nesse tempo, porque vamos estudar as parábolas de Jesus a respeito do reino de Deus. Então, o reino de Deus aparece primeiro na pregação de João Batista, que foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. Vamos ler aí Mateus, capítulo 3, os versos 1 e 2. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então veja qual era a mensagem de João Batista. Parece que ele entendeu que o reino de Deus, o reino dos céus, não é um reino político, que o Messias virá e ele vai transformar a história da humanidade, e ele começa a dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A Bíblia nos narra que quando João Batista ainda estava na barriga, ele reconheceu a presença do Cristo. Lembra quando Maria vai visitar Isabel? O bebê já bagunça na barriga. Então João Batista sabia que Jesus Cristo, que era seu parente, estava crescendo, o seu ministério iniciaria, e ao iniciar-se o ministério de Jesus, se iniciaria a pregação do reino de Deus, que culminaria na sua inauguração com a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. O reino de Deus se espalharia sobre a face da terra. Então João Batista já está apontando para isso, dizendo: o reino de Deus está próximo, anunciando essa mensagem. E de fato, Jesus Cristo, ao longo da sua vida e do seu ministério, fez com que o reino de Deus fosse o tema central do seu ministério. Só que diferente lá de Israel, onde eles esperavam, no Antigo Testamento, um reino local, que tivesse um rei humano, que tivesse força política, o reino de Jesus é um reino espiritual, abrangente e eterno, sem fim. É um reino muito diferente do que era a perspectiva judaica de reino de Deus. Então vamos lá para o texto de Mateus 4, 17 e depois Lucas 11, 20. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Então, tudo aquilo que Jesus fez, os seus ensinos, os seus sinais, os seus milagres, apontavam para o fato de que ele estava inaugurando o reino de Deus entre nós. À medida em que Jesus vai avançando no seu ministério, é como se ele tivesse dito: agora o rei, que estava lá no céu e tinha um representante rei humano na terra, no Antigo Testamento, os reis que reinaram sobre Israel, agora esse rei que ficava acima das nuvens, entronizado, esse rei desceu. E agora ele está presente, e ele começou a mostrar os distintivos do seu reino. Então, quando Jesus vai curando pessoas, vai fazendo milagres, sinais, prodígios, trazendo ensinos maravilhosos, ele está sinalizando o reino de Deus, dizendo: o reino de Deus está próximo de vocês. Por que o reino de Deus ainda não havia chegado plenamente quando Jesus estava pregando? Porque Jesus precisava morrer, ressuscitar e subir aos céus para cumprir a sua missão e então o reino ser de fato estartado sobre a terra. Mas Jesus está dizendo: vocês já estão vendo as evidências do reino, vocês estão vendo os sinais do reino, vocês estão vendo que o reino está avançando sobre a terra. Eu sou o rei que está mostrando os distintivos do reino. E Jesus então fez com que essa mensagem sobre o reino de Deus fosse a mensagem central da sua pregação. Jesus contou pelo menos 11 parábolas sobre o valor, as características e a importância do reino de Deus.
E aqui nós temos a narração delas, parábola do semeador, parábola do joio, parábola do grão de mostarda, parábola do fermento, parábola do tesouro escondido, parábola da pérola de grande valor, parábola da rede, parábola do servo impiedoso, parábola das bodas, parábola das 10 virgens e parábola da semente. Então veja, esse tema reino de Deus era tão importante para Jesus, que em todos os seus ensinos Jesus trazia essa realidade sobre o reino que estava vindo. Deus agora vai tomar o reino em suas mãos e ele vai coordenar todas as coisas. Então perceba que também lá no Sermão da Montanha, dos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, Jesus também fala sobre o reino, dizendo, bem-aventurados, começando com as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos, porque o reino de Deus pertence a eles. E ele vai trazendo princípios do reino. Por muitos, o Sermão da Montanha é considerado como a constituição do reino. O que Jesus deseja, como Jesus deseja que as pessoas que fazem parte do seu reino se relacionem, vivam, convivam umas com as outras. Então ali está posto tudo o que Jesus espera que aconteça dentro do seu reino. Lá no meio do Sermão da Montanha tem a oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a orar, e ele diz que o teu reino seja feito na terra como ele é no céu. Então Jesus está nos ensinando a dizer que o teu reino desça, Senhor. Que o teu reino venha sobre nós, que o teu reinado se estabeleça sobre a terra. Então Jesus está apontando para aquilo que aconteceria após a sua ascensão aos céus. O Espírito Santo desceria, e então o reino de Deus seria espalhado sobre a face da terra. Então, o reino de Deus era a mensagem central no Evangelho de Jesus. Jesus pregou sobre isso o tempo inteiro, numa perspectiva diferente do que era do Antigo Testamento, dizendo o reino agora ele não é físico, mas ele é um reino que se espalha através da pregação, do ensino da palavra. Jesus anunciou o reino de Deus como uma realidade presente e invisível. Vamos ler aí Lucas, capítulo 17, dos versos 20 e 21. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então veja o que Jesus está dizendo. Os judeus tinham essa questão. Quando que vai começar o reino de Deus? Já que o Senhor se coloca como Messias, como aquele que haveria de vir, quando que começará o reino? Quando que nós vamos expulsar os romanos do nosso território? Quando que nós vamos assumir aquela posição que tínhamos no tempo do reino de Davi, ou do reino de Salomão? Quando que vai haver esse reinado maravilhoso? Jesus fala, ei, vocês estão por fora. O reino de Deus não pode ser detectado por sinais visíveis. O reino que eu estou estabelecendo não é mais um reino assim, não é mais um reino humano. Não pode dizer ele está aqui ou ele está ali. E ele já está no meio de vocês. Já tem pessoas que estão fazendo parte desse reino. Já tem pessoas que estão entrando para esse reino. Isso está acontecendo agora, mas vocês não estão olhando as coisas por uma perspectiva espiritual. Vocês estão olhando as coisas apenas por uma perspectiva humana. Então Jesus falou que o reino de Deus é presente, mas o reino de Deus é invisível. Então, por exemplo, quando nós vemos na nossa realidade de hoje, um lugar, por exemplo, o Irã, que é a República Islâmica do Irã, né? Então lá eles têm o Alcorão como regra, e lá é uma sociedade teocrática. E eles dizem, olha, aqui é o reino de Alá, aqui é o lugar onde Deus reina, aqui é o lugar onde as leis vêm diretamente de Deus, e colocam uma teocracia naquele lugar. Eles entendem que o reino de Deus não é algo que acontece, que a relação com Deus não é algo necessariamente espiritual, mas é algo que tem uma manifestação física. Nós que somos cristãos entendemos de uma forma diferente. Ainda que nós tivéssemos uma república cristã do Brasil, vamos dizer assim, e que as leis fossem baseadas na Bíblia, e que tudo fosse baseado na vontade de Deus para as nossas vidas, nós sabemos que nós temos um pecado maior do que a lei, maior do que as regras, maior do que o mundo. Nós temos o pecado dentro de nós. E isso é uma realidade que nos destrói de dentro para fora. Então, por mais que numa sociedade dominadora, vamos dizer aí que exista no mundo, o lugar onde os cristãos dominam, eles mandam, eles fazem as leis, todo mundo tem que rezar pela cartilha da Bíblia. Por mais que exista esse lugar, os corações das pessoas
podem viver a revelia de Deus. Embora vivam embaixo da lei de Deus, podem viver com os corações distantes de Deus, com a mente alheia à vontade de Deus, se submetendo às regras, mas com o seu espírito fora do lugar certo. Então o que Jesus vem ensinar é algo diferente. De nada adianta o domínio humano se o domínio não começa nos corações, se isso não há transformação das vidas. Então agora o reino de Deus não é mais algo material, mas é algo que vai acontecendo nos corações, e essas pessoas vão se unindo e vão então formando esse povo do reino. Jesus ensinou também como fazer parte do reino de Deus. Vamos lá, João 3, 5. Texto bem conhecido dos irmãos. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Então, olha o que Jesus está anunciando. Ele está dizendo, o reino de Deus está posto, é como se fosse um edito, uma mensagem desse reino, que fala como você pode fazer parte desse reino. Você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Então veja que mais uma vez Jesus está dizendo que o reinado de Deus não é algo de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora. Nós somos expostos à mensagem do Evangelho, nós entendemos essa mensagem, aceitamos ela em nosso coração, dizemos sim a Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar a nossa vida, e então ele nos coloca automaticamente num outro lugar. E agora nós não fazemos mais parte do reino do mal, ou do reino do mundo, ou do reinado de Satanás, cujo qual o mundo jaz, mas nós agora estamos fazendo parte de um reino diferente. Nós fazemos parte do reino de Deus. Somos automaticamente tirados do reino do filho das trevas e transferidos para o reino do filho do seu amor, como diz o livro de Colossenses. Nós mudamos de lugar, e isso acontece espiritualmente. Perceba que Nicodemos, como bom líder judeu, não entendia isso, né? Como assim nascer de novo? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe, um homem velho como eu não consigo fazer isso. Aí Jesus falou para ele, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Em nome de Jesus, meus irmãos, esse texto não tem nada a ver com batismo, né? O que o texto está dizendo? Nascer da água. Quando a gente nasce, a bolsa da nossa mãe rebenta, né? E a gente nasce da água, a gente sai da água. E depois a gente nasce do Espírito, quando a gente conhece a Cristo. Então o que Jesus está querendo dizer para Nicodemos? Está dizendo, a partir de agora o reino de Deus não é mais para quem nasceu da descendência de Israel. Não é para quem é descendente de Abraão. Não é só nascer da água, não é só nascer de um ventre judeu ou de um ventre hebreu, mas agora o reino de Deus é para quem nasce do Espírito, para quem ouve a mensagem da salvação, atende a ela, e o Espírito Santo então faz morada no seu coração e dá a ela uma nova vida. Então, o método de fazer parte do reino de Deus é um método de exposição à palavra, atendimento à palavra e, de fato, então, deixar que o Espírito transforme nossas vidas para que nós façamos parte deste reino. Por isso que nas igrejas, nós não acreditamos, por exemplo, que todo mundo que faz parte da igreja é salvo, é crente ou faz parte do reino de Deus. Nós sabemos que dentro da nossa realidade de igreja, existem pessoas, às vezes nossos filhos, nossos irmãos, pessoas que vêm à igreja, mas que ainda não nasceram de novo, não tiveram uma experiência real com Cristo, não viveram a vida cristã como deveriam viver. Então nós respeitamos essas pessoas, nós amamos elas, nós gostamos de tê-las no nosso meio, mas nós o tempo todo estamos cutucando elas, e dizendo assim, olha, você precisa assumir um compromisso com Cristo, você precisa nascer de novo, você precisa converter-se dos seus pecados, você precisa abrir o seu coração para a fé em Cristo, para que assim Jesus transforme a sua vida, e você então venha fazer parte desse reino conosco, você venha se tornar igreja junto conosco. Então não há como fazer parte do reino de Deus sem o novo nascimento, sem uma vida transformada, sem conversão. O reino de Deus não é algo que se impõe, é algo que acontece dentro do coração daqueles que creem no Senhor. Mas Jesus também continuou dizendo que o reino de Deus é uma realidade inaugurada, mas não completa, que aponta para um reino que começa no ministério dele, mas que tem uma consumação escatológica. No fim dos tempos, esse reino será completo.
Vamos ler aí Mateus 8:11. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no banquete do reino dos céus. Então Jesus aí está apontando para que depois que essa realidade acabar, haverá um banquete no reino dos céus. O céu será uma espécie de reino, onde nós estaremos com o Senhor para todo sempre, e lá virão gente de todos os lugares e se assentarão com os patriarcas à mesa. Jesus continua com essa ideia em Mateus 25, dos versos 31 a 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Então veja, Jesus Cristo está falando que ele então inaugurará o reino através da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Esse reino de Deus vai se espalhar, juntando gente de toda a língua, todo povo, toda nação, gente do norte, do oeste, do leste, virá para aquele banquete. E à medida que esse reino cresce, quando esse reino tiver alcançado o seu ápice, então Jesus Cristo voltará dos céus e ele então separará as ovelhas dos bodes, ele trará para si aqueles que fazem parte do seu reino e mandará para a condenação aqueles que não fazem parte do seu reino, e então eles estarão permanentemente fazendo parte desse reino e desfrutando da herança do rei na glória eterna. Então nós cremos que nós podemos viver as nuances do reino de Deus nesse tempo. Podemos nos sentir como cidadãos do reino nesse tempo, mas nós sabemos que nós só viveremos a plenitude do reino de Deus quando Jesus Cristo voltar e nós então vivermos num ambiente onde não há pecado como nosso ambiente. Nós vivemos num ambiente de profunda santificação, na glória eterna, na presença eterna de Deus. Então, por mais que o reino de Deus esteja presente, que ele esteja acontecendo, que pessoas estejam entrando nele o tempo todo, que ele esteja se alargando sobre a nossa realidade, que o Senhor Jesus esteja se tornando rei na vida de pessoas em diversos ambientes, nós sabemos que nós não desfrutaremos a consumação desse reino na terra. Esse reino aponta para uma realidade escatológica que só acontecerá quando Jesus fizer nova todas as coisas lá no novo céu e na nova terra. O apóstolo Paulo também falou um pouco sobre o reino de Deus, e tudo que o apóstolo Paulo, ou que os autores das cartas falaram sobre o reino de Deus, ecoa aquilo que Jesus ensinou. Eles entenderam a mensagem de Jesus a respeito do reino, e eles então propagam essa mensagem, apóstolo Paulo falando com uma forma muito mais teológica, mas apoiando as ideias de que o reino de Deus é algo invisível, algo que se espalha, algo abrangente, algo que se faz parte através da fé, nós somos justificados por ela, e algo que se completará na eternidade. Romanos 14:17, um texto bem conhecido, fala sobre o reino de Deus. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o que Paulo está dizendo nas entrelinhas desse texto? Ele está dizendo, a igreja está vivendo no ambiente do reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja, mas a igreja faz parte do reino de Deus. A igreja, ela é o coração do reino de Deus, é onde as pessoas estão conhecendo a Deus e onde as pessoas estão crendo no Senhor, estão fazendo parte da obra do Senhor. Então ele fala, olha, o reino de Deus, e ele está aqui usando o reino de Deus como sinônimo de igreja. Ele está dizendo, a igreja não tem a ver com o que comemos ou bebemos, mas com uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele está dizendo, o reino de Deus é assim. Então, Paulo reconhecia que a igreja vive na esfera do reino de Deus, que o reinado de Deus está acontecendo na vida da igreja e que a igreja é a propagadora desse reinado. Que nós vivemos a perspectiva do reino de Deus à medida em que somos igreja do Senhor. Mas Paulo também reconheceu que Cristo é o rei por direito da igreja, e ele é de fato
o dono desse reinado, quando escreve aos Efésios e aos Colossenses, falando sobre a plenitude, a dimensão, sobre a glória do poder e do reinado de Cristo. Então vamos ler aí Efésios 1, de 21 a 23. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Cristo é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Então veja, Jesus Cristo veio à terra, anunciou as primícias do reino, ele morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos pecadores para a nossa entrada no reino, ele ressuscitou nos abrindo as portas do castelo, né, se nós pudéssemos usar essa ilustração, dizendo, entrem no reino, porque agora o preço já foi pago, vocês só precisam crer para entrar nesse reino, e ele então está em glória, sentado no alto e sublime trono, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, Deus o exaltou sobre todas as alturas, e como está mencionado aqui. Então Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele não era um rei como as pessoas esperavam que ele fosse. Ele não tinha poder, não tinha dinheiro, não tinha um exército, não tinha um trono, não tinha nada. Mas a sua obediência, a sua fidelidade fez com que ele herdasse um reino sobre todos, um reino eterno. E agora toda autoridade precisa render suas coroas diante do Senhor, porque o Senhor é o Rei eterno, e Jesus Cristo ocupa esse lugar de reinado. Ele afirma essa ideia em Colossenses capítulo 1, dos versos 15 a 20. O Filho é a imagem do Deus invisível, e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então veja que esse reinado de Cristo já era previsto antes mesmo da fundação do mundo. Ele é o rei por direito sobre toda a humanidade, sobre toda a existência, sobre todo o universo. E ele se tornou rei de fato à medida em que foi obediente até a morte de cruz. E ele então agora aguarda a completude do seu reinado, a plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo voltará para estabelecer o seu reinado sobre a terra. Mas Jesus já é rei sobre os céus, Jesus já é rei sobre toda a humanidade. Ele está sentado no alto sublime trono, porque essa foi a vontade de Deus desde a eternidade. Então veja que o apóstolo Paulo sinaliza isso, ele apoia isso, ele fortalece de uma forma mais teológica aquilo que Jesus já havia pregado no seu evangelho. Inclusive aquilo que diz respeito à vinda futura do reino de Deus. Paulo também fala sobre isso, assim como Jesus falou em Mateus 25. 2 Timóteo capítulo 4, 1 e 2. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino.
Então veja que o verso 1 diz isso, né? Olha, eu lhe digo solenemente da presença de Deus e de Jesus Cristo. E aí ele sublinha o que Jesus Cristo falar. Ele um dia fará, um dia ele virá para julgar os vivos e os mortos e para estabelecer o seu reino. Então o reino de Deus ainda será estabelecido de forma plena sobre a terra. E o apóstolo Paulo acreditava nisso também, de que o reino de Deus estava sinalizado, mas que ele ainda seria pleno sobre a face da terra. O livro de Apocalipse também nos ajuda a entender como isso vai acontecer no final dos tempos. Os irmãos sabem que o livro de Apocalipse é um livro cheio de simbologias, cheio de interpretações variadas, mas tem algumas coisas que nós entendemos na perspectiva do livro de Apocalipse. Entendemos que haverá, segundo o texto de Apocalipse 20, um reino milenar, quando Jesus Cristo virá, e ele então reinará com os salvos durante 1000 anos. E entendemos no capítulo 21 que quando esse tempo findar, e então houver o juízo final, quando for acabar o final de todas as coisas, nós também estaremos numa espécie de reino, no reino do Senhor, durante toda a eternidade. Isso está descrito em Apocalipse 21, dos versos 1 a 6. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Amém. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Então veja que depois do juízo final, no final de todas as coisas, aquele que está sentado no trono nos receberá, e esse reino então será concreto sobre a vida da igreja. Nós aguardamos essa promessa sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus é uma realidade bem expressa na Bíblia. No Antigo Testamento, ele é um reino que tem uma dimensão física, pessoal, que vem de uma dinastia, de um povo que Deus escolheu para propagar a sua mensagem sobre a terra. No Novo Testamento, o reino de Deus vem como uma dimensão espiritual, na pregação de Jesus Cristo, mas não puramente espiritual, um reino que nasce da espiritualidade, mas que mostra os seus sinais no ambiente onde nós vivemos. E então nós aguardamos a consumação desse reino quando estivermos com o Senhor. Isso nos leva a uma conclusão que é importante nós pensarmos para esse estudo que vamos ter a partir daqui sobre as parábolas do reino. Quais os modelos teológicos que historicamente interpretaram essa questão do reino de Deus e como nós devemos nos comportar em relação a isso? Primeiro, há um grupo que entende o reino de Deus como futuro e escatológico e somente isso. O que essas pessoas acreditam? Acreditam que nós estamos pregando uma mensagem, convidando as pessoas para fazerem parte do reino de Deus, mas o reino de Deus começará só na eternidade, no futuro. E, meus irmãos, isso causou muita dificuldade no tempo mais moderno da vida da igreja. Como falei no início, as missões modernas entenderam muito isso através da teologia dispensacionalista americana, e isso veio muito forte nas missões, como elas se espalharam pelo mundo, e nós então começamos a ver uma aberração vinda desse mau entendimento sobre o reino de Deus. Porque as pessoas entendiam que a igreja não tinha uma função política, a igreja não tinha uma função social, a igreja não tinha que se envolver nos problemas daqueles que recebiam a sua mensagem, mas que a igreja tinha apenas uma verdade a ensinar, era só verdade. Então nós vemos isso na colonização das nações, do terceiro mundo, vemos isso aqui no Brasil, como foi a evangelização
entre aspas, do Brasil, como as pessoas que aqui chegaram diziam, aqui tem um monte de pagão, um monte de indígena, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer eles dizerem que Jesus é o Senhor, eles pendurarem uma cruz no pescoço, e nós temos que trazer eles para dentro dessa realidade de fé. Mas muitas vezes sem se preocupar com a humanidade dessas pessoas, sem se preocupar com o contexto histórico em que essas pessoas viviam, sem se preocupar em dar a essas pessoas uma dignidade que elas não tinham, sem se preocupar em fazer com que essas pessoas fossem vistas como pessoas de fato. Então essa visão do reino de Deus como uma realidade puramente escatológica ainda é muito presente na vida da igreja e nós ainda entendemos isso. E quando vamos estudar assuntos como esse que estamos estudando agora, das parábolas do reino, muitas vezes nós ficamos falando de reino de Deus como se fosse algo apenas no céu. E a gente lê a palavra dizendo reino de Deus ou reino do céu, e a gente já entende direto que Jesus está falando do céu, da eternidade. O nosso olho pula direto para lá, e a gente começa a falar, no céu vai ser assim. E a gente esquece que o reino de Deus não é uma realidade só do céu, é uma realidade que também está começando, está inaugurada e está existindo aqui. Então, meus irmãos, nós precisamos mudar um pouco esse nosso entendimento e entender que o reino de Deus não é algo futuro e escatológico, ele é algo que vai acontecer de fato, que já está acontecendo na nossa realidade. Também não é algo que só acontece no sentido espiritual, só acontece nos corações e não acontece na vida real. Nós sabemos que à medida em que nós pregamos Cristo para as pessoas, nós precisamos também ensinar para elas a vida do Evangelho. Então nós não estamos atrás apenas de um sim da pessoa, a mensagem do Evangelho, mas nós precisamos ensinar essas pessoas a viver os princípios do Evangelho e a viverem vidas que têm a ver com o Evangelho. Então isso é muito importante, isso é algo que nós precisamos entender da parte de Deus. Lá no ano de 1974, houve um congresso internacional para a evangelização mundial, lá em Lausanne, na Suíça. E lá houve um grande debate sobre as missões e como as missões estavam acontecendo no mundo. Lá havia um grupo muito grande de pregadores europeus e americanos. Muitas dessas pessoas, dirigentes de missões, pessoas que estavam no controle de grupos missionários. E essas pessoas, então, faziam essas missões de uma maneira muito superficial. Elas chegavam, por exemplo, enviavam missionários para uma nação, esses missionários chegavam lá, começavam a pregar o Evangelho, anotar as conversões no caderninho e voltavam para o seu país, dizendo, olha, conseguimos 5.000 conversões na Indonésia, conseguimos 10.000 conversões no Brasil, conseguimos 20.000 conversões em tal lugar. E lá nesse congresso, houve um grupo de pessoas, capitaneado por alguns teólogos latino-americanos, John Stott lá estava e também ajudou na construção dessa ideia, e outras pessoas. Aqui do Brasil, nós tínhamos o pastor Fausto Soren, estava lá, eu acho, o pastor Irlande Pereira Azevedo estava lá, outros pastores conhecidos nossos estavam lá, aquele pastor da PIB de Niterói, como é que era o nome dele? O pastor Fanini estava lá. Então, esses homens clamaram para que houvesse uma mudança nessa visão. Porque a mente teológica desses missionários entendiam que eles tinham apenas que pregar a mensagem do reino. Mas então esses teólogos latino-americanos disseram, vocês precisam construir algo nas nossas nações. Vocês precisam investir em algo. Não adianta vocês virem apenas com a mensagem do Evangelho. Vocês precisam vir com transformação social. Vocês precisam vir nos ajudando a viver isso que vocês pregam. Então houve um movimento que chamou a igreja a ter uma visão mais humana do Evangelho, que não envolve apenas a pregação, mas envolve se envolver na vida das pessoas que estão sendo evangelizadas, ajudá-las a conhecer o Evangelho, ajudá-las a crescer, ajudá-las a entender como praticar aquilo que o Evangelho ensina. Então, nesse sentido, começou a ser uma coisa, se entendeu a missão de uma forma menos alienígena. Não é um grupo de pessoas salvadoras que desce num país, de uma espaçonave, prega uma mensagem maravilhosa, entra na espaçonave e vai embora. Mas é um grupo de pessoas que vêm, estudam a cultura, conhecem os contextos, entendem como as pessoas vivem, e pregam o Evangelho, mas criam métodos para que aquelas pessoas saiam da pobreza extrema que o país vive, percam hábitos sociais que são terríveis e que criam dificuldade naquelas nações.
Então, houve-se essa preocupação, um pouco mais focada em fazer com que o reino de Deus não seja só algo espiritual, mas que seja algo também que se manifesta materialmente. Por isso, meus irmãos, que nós como igreja, nós não estamos apenas preocupados com a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é nosso carro-chefe, porque a Bíblia diz que como crerão se não houver quem pregue, e que a fé vem pelo ouvir. Então nós temos que pregar a palavra o tempo todo, mas nós estamos também preocupados em como que nós vamos mudar a vida das pessoas, como que nós vamos ajudar alguém. Quando alguém está com fome, nós precisamos dar o Evangelho para ela, mas precisamos dar o alimento. Se alguém está passando por uma dificuldade, não basta apenas levar a palavra, mas nós temos que levar vida a essas pessoas. Então o reino de Deus precisa se manifestar também na realidade física, na realidade humana. Mas em decorrência também dessa visão um pouco mais alicerçada na realidade que aconteceu lá em Lausanne, e de acordo com outros movimentos também que aconteceram ao longo do século XX, surgiu outro tipo de teologia que é baseada muito numa visão política e plenamente social. Então os irmãos talvez já devam ter ouvido de um movimento que foi muito forte dentro da Igreja Católica, chamado Teologia da Libertação. Então eles acreditam que de fato as pessoas precisam ter que a transformação da realidade física das pessoas já é uma evidência de que o Evangelho atingiu. Então não está tão ligada com a pregação, não está tão ligada com a conversão, não está tão ligada com a manifestação de fé, mas está muito preocupada apenas com as transformações sociais. E isso causou um problema grande dentro da Igreja Católica, viu? E tem causado um problema grande dentro de muitas instituições hoje. Porque as pessoas começaram a entender a pregação do Evangelho mais ou menos como uma ONG. Então, onde que o reino de Deus chega, o reino de Deus tem que gerar transformação. Essa era a pregação deles. Está errado? Não, está certo. O reino de Deus chegou, tem que gerar transformação. Mas de nada adianta nós fazermos casas populares, nós entregarmos cestas básicas, nós abrirmos uma escola, nós levantarmos um hospital, nós fazemos essas coisas para cuidar das pessoas e para que uma comunidade que vive em extrema degradação avance socialmente. De nada adianta nós fazermos isso se nós não trabalharmos com o problema eterno. Todos têm o problema do pecado, precisam se converter a Cristo, crer no Senhor, entregar sua vida a Jesus. Então, a manifestação do reino não pode ser algo apenas político, apenas humano, apenas social. Não é apenas corrigir as desigualdades. E, meus irmãos, hoje em dia, isso é um discurso também que está bem corrente no meio da igreja evangélica. Há alguns ramos da igreja evangélica que são assim. Pessoas que creem muito em justiça social, em correção de desigualdade, e eles têm um jeito de falar que é bem característico deles, né? É como se fosse a ala mais esquerdista da igreja. E eles estão certos, porque tudo isso nós precisamos fazer, mas nós não podemos jamais entender que o reino de Deus foge da pregação do Evangelho. O reino de Deus se manifesta fisicamente, mas ele começa com a pregação do Evangelho, e a pregação do Evangelho precisa fazer parte de cada um dos pontos dessa situação. Então, qual é a questão que nós temos que pensar a respeito do reino de Deus? O reino de Deus está presente entre nós, não consumado, se consumará na eternidade, mas ele está nascendo espiritualmente nos corações. Pessoas se tornam parte do reino à medida que assumem um compromisso com a mensagem do Evangelho, e o reino de Deus se espalha, transformando não apenas os corações, mas também as realidades dos lugares onde ele chega, e nós devemos estar preocupados com isso. Deu para entender, meus irmãos? Nem só espiritual lá no céu, nem só político aqui na terra. Nós precisamos encontrar isso que um teólogo argentino chamado René Padilha chamou de o já, agora e ainda não, né? O reino de Deus, como é que funciona o reino de Deus? Já agora e ainda não, né? O que isso quer dizer? Que o reino de Deus já está aqui agora, mas que ele ainda vai se realizar na eternidade. Então, a pregação do reino de Deus, para nós terminarmos a aula de hoje, tem algumas implicações práticas e éticas para nossas vidas. Primeiro, uma vida ética. Nós fazemos parte de um reino diferente, o Espírito Santo habita em nossas vidas, nós não estamos mais totalmente comprometidos com os reinos desse mundo. Então, se o presidente da nossa nação, se o prefeito da nossa cidade colocar situações ou levantar hipóteses que contrariam a pregação do Evangelho,
Quando o reino dos homens se choca com o reino de Deus, nós escolhemos sempre o reino de Deus. Nós obedecemos a Deus. Porque embora nós saibamos que temos uma responsabilidade com a nossa pátria, amamos nossa nação, honramos a nossa nação e lutamos por ela, nós fazemos parte de um outro povo. Nós fazemos parte do reino de Deus. Então isso nos exige uma vida ética diferente. Vivermos esse reino na prática. Assumirmos essa posição de membros desse reino e vivermos de forma a glorificar o nome do Senhor. Nos fala também sobre missão. O reino de Deus está em plena expansão. O que nós estamos dizendo para as pessoas na expansão do reino é dizermos assim, olha, existe um rei sobre tudo. Você sabia disso? A pessoa fala, não, é Jesus. Jesus é o rei sobre tudo. O reino dele está crescendo e quando o reino dele chegar no tamanho que ele quer, ele vai voltar. E aí vai ter dois tipos de pessoa. Aquelas que estão dentro do reino e aquelas que estão fora do reino. Então, estou avisando para você o seguinte, o reino de Deus virá. Você vai ficar fora ou você vai ficar dentro? Ah, eu quero ficar dentro. Então, você precisa conhecer Jesus. Você precisa abrir o seu coração à mensagem do Evangelho. Você precisa permitir que o Espírito Santo nasça dentro de você. Então, a vinda do reino de Deus nos chama para isso. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, ele diz, não tenham Deus por atrasado ou por demorado na sua vinda. Ele tem sido longânimo porque ele deseja que muitos sejam salvos. Então, esse tempo é o tempo do anúncio da graça, da pregação. Isso deve nos incentivar à missão, para que nós chamemos pessoas para fazer parte deste reino. Nos leva também a uma realidade de serviço e solidariedade, porque o reino de Deus não é só uma fé, não é só uma crença, não é só algo que acontece espiritualmente, mas é algo que se manifesta na nossa vida. Então nós precisamos sinalizar esse reino de Deus onde nós estamos indo, através da nossa forma de viver, através do nosso cuidado, do nosso amor pelas pessoas. O reino de Deus também influencia o nosso culto e a nossa adoração, porque nós estamos conscientes de que nós fazemos parte de um reino eterno, e isso deve gerar dentro de nós um motivo de adoração, de quebrantamento diante da palavra, de realmente prestarmos um culto digno ao Senhor. E também deve nos fortalecer a esperança escatológica, de que nós estamos vivendo dentro do reino, a perspectiva do reino, estamos vivendo bênçãos do reino, estamos sendo cuidados dentro desse reino, mas haverá um dia em que esse reino será completo. E aí nós vamos viver tudo aquilo que os súditos desse glorioso reino de Deus podem viver. E isso deve motivar os nossos corações a nos mantermos em fidelidade com o Senhor. Então a pregação do reino é muito bonita, e nós poderíamos falar muito mais sobre isso, mas eu acho que foi uma introdução boa para nos preparar para as próximas aulas, nós pensarmos sobre essa realidade do reino, que está presente e que se consuma na eternidade. Algum irmão quer fazer alguma pergunta? Dê o microfone para o Rafa ali e Priscila, por favor. Deus o abençoe. Talvez, se o senhor puder comentar, apesar do tempo, essa questão de estarmos na igreja, de sermos membros da igreja, e não necessariamente pertencentes ao reino de Deus, porque eu acho que é algo muito sério, né? Que eu achava que, assim, que não haveria engano. Só que quando a gente vê que pessoas vão chegar e vão falar, Jesus, mas eu fiz isso em seu nome, eu fiz aquilo em seu nome. Por um lado a gente acha assim, mas isso ficou evidente, mas ficou bem claro que talvez a vida inteira dele, ele acreditou que era pertencente a esse reino pelas coisas que ele fazia, né? Não necessariamente por... Então, eu sei que é bem amplo assim, mas talvez como... Eu creio que nós todos talvez tenhamos que em um dado momento perguntar se de fato pertencemos a Cristo ou não, se de fato Ele é Senhor. Não é uma democracia, não é um reino sem rei, né? Ele reina, né? A gente canta isso aqui, Ele reina. Então assim, só que o Senhor talvez discorresse de como nós ficarmos talvez com alguns, né, de nós muitas vezes com essa pulguinha atrás da orelha, que nos motive a procurar o Senhor e perguntar, pertenço de fato a Ti? Né? E quais são os elementos da vida que comprovariam essa cidadania no reino de Deus? Isso é algo muito difícil da gente saber, né? Porque quando a gente lê aquele texto de Mateus 24, dá até frio na barriga. Porque fala, em teu nome fizemos sinais, em teu nome pregamos, o Senhor se assentava nas nossas mesas.
Né? Eu fico pensando, pô, bem podia ser eu esse cara, né? E o Senhor vai dizer, eu nunca te conheci. Então eu acho que isso é algo, Rafa, de foro muito pessoal. Acho que cada pessoa precisa sondar a sua mente, o seu coração e entender o tipo de comprometimento que tem com o reino de Deus, que tem com essa mensagem, que tem com esse nome, né? O nome de Jesus. Então, assim, eu acredito que nós teremos muitas surpresas na eternidade, de pessoas que não fizeram parte da igreja física, mas que são cidadãos do reino. Pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho, atenderam essa mensagem, e que por motivos dos mais diversos, gente que está traumatizada com a igreja, gente que não teve oportunidade porque não tem igreja onde ele está, gente que está aprisionada a vícios, gente que, por os demais motivos, talvez nós cheguemos nesse reino e encontremos pessoas que nós nunca imaginamos que estariam lá. Mas, por outro lado, talvez nós, no reino, não veremos pessoas que nós tínhamos certeza que estivesse lá. Porque isso vai muito do nosso foro individual, da nossa manifestação de fé com o Senhor. Então, a única coisa que eu posso dizer aos irmãos a respeito disso é: tenha certeza de que você faz parte desse reino. Entregue sua vida corretamente a Jesus. Não seja como Israel, que acredita no reinado de Deus por direito, mas que não permite o reinado de Deus de fato. Porque isso é algo que acontece nessa narrativa de Mateus 24. As pessoas até adoram a Deus com os lábios, mas não permitem que Deus reine nas suas vidas, nas decisões do dia a dia, nas coisas que estão fazendo. Então isso é uma grande prova de que você faz parte do reino. Jesus governa todas as partes da sua vida. Você permite que Ele se assenhore da sua vida. Não tem aquela coisa que você diz, eu sei que Deus quer que eu faça isso, mas eu vou fazer outra coisa. Mas você realmente se rende ao reinado de Deus. Então isso é uma forma de você ter essa segurança no seu coração de que você faz parte do reino. E o apóstolo Paulo falou isso, né? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito de Deus vai testificar ao seu coração. Fala, Priscila. Eu creio assim, que nós somos filhos quando a gente obedece a palavra de Deus. Lá em 1 João fala assim, que os filhos... Eu não gosto muito da palavra crente, porque crente todo mundo acha que é aquele que está dentro da igreja evangélica, mas eu creio assim, que os filhos, na palavra de Deus fala, eles não vivem em pecado. Não é que a gente não peca, mas a gente tem pavor do pecado. Se eu pecar, eu tenho pavor. E aqueles que são filhos de Deus, eles são porque eles creram na morte, ressurreição e que nós fomos atraídos nele. Então, não é eu estar dentro da igreja, apesar que a palavra de Deus fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E outra coisa, onde está o nosso prazer? No Senhor, nas coisas do Senhor ou nas coisas do mundo? É uma reflexão importante, né? Mas eu quero dizer, Priscila, que a vida é longa, né? E quem aqui já está com o cabelo branco sabe que a vida tem muitas fases, não tem? Tem momentos que você está se queimando por Jesus, tem outros momentos que você está meio desviadão. Então é meio difícil essa coisa, né? Mas a gente tem que buscar, de fato, isso que a Priscila falou. Estar satisfeito em Deus, buscar plenitude no Senhor. Isso confirma no nosso coração que nós somos filhos do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar por essa mensagem que nós ouvimos hoje. E quero convidar os irmãos a estarem à noite aqui na igreja, onde vamos falar sobre a terceira mensagem, sobre as orações cujo foco é Deus. Nós já falamos sobre gratidão, louvor, e hoje vamos falar sobre adoração. Adoração é uma experiência de profunda rendição diante do Senhor. Eu sei que você é batista que nem eu,